Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Todos acharam? Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua boa palavra, que temos o privilégio de ouvir nessa manhã. Meu Deus, precisamos mais uma vez da tua direção. Fala conosco, meu Deus, a respeito dela, porque não estamos aqui, meu Deus, para ouvir filosofias de homens, nem filosofias humanas, meu Deus, de pensadores, Senhor, nada teórico, meu Deus, mas queremos ouvir a tua boa palavra, ela que nos instrui no bom caminho, que edifica a nossa fé. É isso que nós te pedimos, que ela seja pregada nesta manhã, debaixo do poder do Espírito Santo. Para isso eu entrego, meu Deus, a minha vida em tuas mãos. Me usa, Pai, de acordo com a tua vontade, de maneira poderosa, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que o teu povo seja edificado através dela. Assim nós rogamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, é bom receber um convite? Sim ou não? Alguns podem dizer, depende, né? Olha para quem está aí perto de você, convida ele para almoçar hoje. Vamos ter almoço na cantina, convida ele, paga o almoço dele. Se ele for flamenguista, paga até a sobremesa. Convida alguém. Aí o irmão fala assim, poxa, que beleza, um convite para almoçar. Receber convite é bom, mas quando nós recebemos um convite, começam, dar um start na nossa cabeça, que começa um processo decisório complexo. Não é? Quando começa isso, você começa a observar o conteúdo do convite, não é? Começa a ver quem te convidou, onde será, quais as condições, o horário, tudo isso, não é? Convidei você para o culto jovem, você tomou as suas decisões, começou a razoar na sua cabeça e decidiu vir ou não. Isso acontece com todos nós. Por exemplo, se hoje ainda, deixa eu escolher um irmão aqui, o Lucas chega para mim e fala, pastor, vou convidar o senhor para comer um bacalhau. Aí eu penso, bacalhau é legal, eu gosto de bacalhau. Se for o Zé do Pipo, então, muito bom. O Lucas é uma boa companhia, é um cara legal. Poxa, eu acho que eu vou aceitar. Aí chega o Jonathan, cadê o Jonathan? Desapareceu só porque eu usei o nome dele, né? O Alexandre chega para mim e fala, pastor, vou levar o senhor na fogo de chão, churrascão, rodízio, 0800. Aí começa na minha cabeça esse processo decisório. O Alexandre também é uma boa companhia, eu gosto mais de churrasco. O churrasco é a única hora em que a carne é boa para a comunhão, né, irmão? O churrasco para o crente é uma coisa assim, rodízio, aí você começa, Alexandre ou Lucas, carne ou bacalhau? Eu escolheria a carne. Nada contra o Lucas, mas eu escolheria a carne. Mas há um processo decisório na nossa cabeça quando há o convite. E essa passagem que nós lemos é conhecido como convite, né? Na minha Bíblia diz o vinde a mim, mas todos falam do convite de Jesus. E como ele faz esse convite, ele também enfrenta competição, né? Como o Lucas enfrentou a competição do Alexandre e, de repente, outras pessoas também te convidam para outras coisas, Jesus também tem passado por esse tipo de competição, de concorrência, porque há uma variedade de convites, há uma variedade enorme. E Jesus tem perdido para muitos desses convites. Ele diz aqui claramente, né, o vinde a mim é um convite, mas há outros convites também. Há convites de espíritas, de budistas. Agora o Jonathan aparece, só porque eu mencionei o nome dele. Budistas, cientologia, tudo isso são religiões que fazem convites a pessoas para que elas
vão participar. Culto ao Maradona, você sabia que isso existe? Você sabia que existe a igreja maradoniana? Existe, irmãos, existe na Argentina uma igreja fundada que tem todo um ritual, existe o culto, o Deus deles, com D minúsculo, é o Maradona, e ainda eles não fazem uma cerimônia um pouco mais religiosa, porque o Maradona ainda está vivo, mas a igreja já existe, eles já consideram o Maradona um Deus. E aqui no Brasil a gente está perto de ter também a igreja luloniana. Daqui a pouco vão criar uma igreja do Lula como um Deus, e vão estabelecer um ritual, e aí muita gente que veste vermelho vai ser identificado porque eu sou da igreja do Lula. Lula para mim foi um Deus, né? Eu dormi na porta lá quando ele esteve preso, né? Igual, vão até parafrasear Jesus, eu fui parecido com Pedro, ele estava preso lá e eu também, eu estava lá junto, estava dormindo lá. Os filhos do Lula não estão, mas eu estava lá e tal, e eu virei luloniano. Há um monte de gente convidando, um monte de escolhas, um monte de convites, um monte de cultos. E Jesus, então, enfrenta essa competição também. Nesse mesmo evangelho, no capítulo 16, veja o que diz o verso 24 e 25. Mateus 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus, então, começa a dizer aqui que há um convite, mas há um convite que, ao contrário do que muitos pensam, né? É claro que o convite é genérico. Convite é para todos, não é? É o que diz aqui. Mas Jesus já diz lá uma restrição. Se alguém quer vir após mim, tem que se negar. E aí, quando eu olho para essa passagem de Mateus 11, do 28 ao 30, eu começo a ver que há um convite, mas é um convite com critérios. Por exemplo, se o Alexandre me chama, ele me diz assim: pastor, fogo de chão, o rodízio é pago, mas a bebida e os 10% é por sua conta. Já tem um critério entrando aí no meio, não é? Jesus, quando faz esse convite aqui, eu vejo nessa passagem, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, que embora não pareça, muitos dizem, não, o convite é para todos. Embora não pareça, há restrições, há uma relação de causa e efeito, e há ordens também. Se você chegasse para mim e fizesse um convite e me desse uma ordem, você gostaria? É um convite, né? E aí você chega lá como convidado e você começa a receber ordens. Você gostaria disso? Não, você vai ter que comer. Eu te chamei para comer bacalhau, mas você agora vai ter que comer, sei lá, uma coisa que eu detesto, bife de fígado. Não quero, Lucas. Poxa, eu não como bife de fígado, né? Uns colegas aí no curso do Casados um dia trouxeram a buchada, né? Dobradinha, perdão. Eu não gosto de dobradinha, irmão. Me perdoa, mas se você me convidar para almoçar na sua casa e tiver dobradinha, eu vou comer o pão. Eu não vou comer a dobradinha porque, sinceramente, não me agrada. Mas você pode chegar na casa lá como convidado. Não, você vai ter que comer sim. Come aí, senta aí e come. Enfia pela goela abaixo. Jesus dá ordens aqui nesse convite. Então, o conceito de convite, desse vinde a mim, eu vejo nessa passagem que algumas coisas, critérios, restrições, relações de causa e efeito e ordens precisam ser observadas. O primeiro que a gente observa, que a gente viu no nosso exemplo, é quem é o autor do convite. O versículo 28, logo no início, ele diz: vinde a mim. Ele chama, venham a mim. Ele é o autor do convite. E aí você começa a fazer essa análise. Quem está convidando? É aquele cara que é chato, é aquele cara que eu não gosto, aquele cara que eu não tenho afinidade, isso, etc. Jesus diz: eu sou o autor do convite. Ele chama para si toda a responsabilidade. E quem faz o convite tem que ter credibilidade, sim ou não? Quem faz o convite
você tem que pensar assim, esse cara já me convidou uma vez para ir ou fazer tal coisa e deixou a desejar, falhou, deu um monte de problema, poxa, não foi legal. Você começa, essa pessoa perde a credibilidade com você. Quem faz o convite tem que ter credibilidade. E Jesus faz o convite, porque ele chama para si a responsabilidade. Vinde a mim. Ele não chama nenhum outro, nem Pedro, nem Paulo, nem fulano, nem Beltrano, ninguém. Ele diz, vinde a mim, porque ele quem faz o convite é que tem a credibilidade. E ele se coloca no centro das atenções, como não poderia deixar de ser. Ele é o centro das atenções. O Senhor Jesus, ele chama a responsabilidade. Então ele diz, venham para mim, eu vou suprir as necessidades de vocês. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, Evangelho João 14, do 1 ao 6, uma passagem que eu gosto muito, o conforto de Jesus aos seus discípulos, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus então conforta os discípulos, porque quando faz um convite, vinde a mim, ele já deixa claro, olha, eu vou preparar lugar para vocês, tem espaço suficiente para todo mundo. Se não fosse assim, eu teria dito, porque eu tenho credibilidade, não é? E venham a mim, porque eu é que sou o caminho, eu é que sou a verdade, eu é que sou a vida. Então Jesus chama para si a responsabilidade. Ele é o autor do convite. Todo convite tem um autor. O convite para a salvação não pode vir de outro, senão de Jesus. Ele é quem pode, né, preparar o lugar, dizer todas essas coisas. Somente Ele tem esse poder de perdoar pecados e de salvar o ser humano. Então Jesus chama para si a responsabilidade. E a pergunta que Tomé não sabia, Pedro sabia, não é? Porque Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tomé pergunta assim, eu não sei para onde você vai, como saber o caminho? Ele diz, Tomé, venha a mim, eu sou o caminho. É como chamar alguém para um convite e dizer assim, mas vem cá, qual é o endereço? Onde é? Me diz aí que, para que eu possa chegar lá. Jesus está dando o endereço, sou eu. O caminho, o endereço sou eu. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, o convite, irmãos, como nós dizemos, que Jesus fez, ele ainda permanece de pé. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 36 ao 40, perdão, do 37 ao 40, João 6, do 37 ao 40, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse convite vigora até hoje. É como se os irmãos, né? Agora que o Jonathan voltou, vou passar para ele. É como se Lucas e Jonathan tivessem feito o convite para mim, né? E o Jonathan falou assim, pastor, aquele convite 0800 na fogo de chão está de pé. O dia que o senhor puder, precisar, fala comigo que meu cartão é ilimitado, levo lá o senhor e
e nós vamos comer junto, vamos almoçar 0800. Não tem prazo não, não caduca. O convite de Jesus também não caduca, mas ele diz até que ele venha. O convite está de pé ainda, porque ele disse: todos aqueles que o meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É como se o Jonathan tivesse um cartão ilimitado e falasse assim: olha, todos os pastores da Nova Vida, pastor Paulo, pastor Maurício também, se eles vierem eu não vou dizer, não, é só o pastor Manuel, não, podem vir também, pastor Maurício, ele come bem, ele come direitinho. Então, ele que não me ouça, né? Então, assim, não, está liberado, é para todo mundo, está de pé, podem vir, enquanto não caducar, enquanto eu não voltar, esse convite está de pé, porque eu tenho credibilidade, eu preparo o lugar para todo mundo, e eu vou voltar, para que vocês estejam comigo um dia, amém? Então, primeiro, nesse convite, podemos dizer assim, de Mateus 11, é o autor, o Senhor Jesus, e ainda permanece de pé. Voltando lá ao texto, em Mateus capítulo 11, o segundo ponto que nós vemos é quem são todos os que o Pai deu a Jesus e para quem é o convite. Aí é que entra a controvérsia, né? O nó que pode parecer na cabeça de algumas pessoas. Porque quando ele diz, vinde a mim, ele não diz, todos os que estáis descansados e sem carga alguma, ele diz isso? Ele não diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. A gente não pode cortar um trecho da Bíblia, pode? A gente não pode eliminar e não pode mudar. Porque Jesus, quando diz aqui, ele diz claramente o convite, vinde a mim, vírgula, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vírgula de novo. Então o convite não é bem assim para todo mundo, é para todo mundo que está cansado e sobrecarregado. E como ele mesmo diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem? O perdido. Quem é achado? Pode estar no convite? Não, eu não estou perdido não. Você já fez assim com a sua esposa? Sempre é ela que diz, né? Para o marido quando está dirigindo, bem, pergunta para aquele moço ali. Aí você, não, tranquilo, agora tem o Waze, fica mais fácil, né? Não precisa não. Eu sei muito bem onde eu estou indo. Sabe nada, né? A gente não sabe nada, elas são mais espertas que nós e sempre nos alertam. Pergunta para aquela pessoa, pergunta para o fulano, e a gente insiste em achar que não está perdido e acha que pode resolver e reencontrar o seu caminho. Até que você se rende e pergunta a alguém e alguém te dá a direção. Então, o convite não é bem para qualquer um. É para aquele que em um momento se identifica como cansado e sobrecarregado. É aquele que se identifica como um perdido. E aí sim ele se qualifica para o convite. É uma qualificação para o convite, para estar aqui em Mateus capítulo 11, se reconhecer como cansado e sobrecarregado. Porque senão, meu irmão, não tem como receber o Senhor Jesus. As pessoas dizem, aceita o Senhor Jesus. Eu prefiro dizer, aceita esse convite, porque Ele está te convidando. Vai até Ele, e lá, reconhecendo que você é cansado e sobrecarregado, você se rende. Lá você tira o peso que está sobre as suas costas, a sobrecarga, e aí deixa Ele conduzir a sua vida. Então não é bem aceitar Jesus, mas pode-se dizer aceitar o convite de Jesus. E aí então nós vemos que não é para os descansados, como diz o 28b, não é para os que não se consideram sobrecarregados, porque o ser humano é assim, ele pode estar cheio de problema, né, à beira da morte, e recusar o convite. Quantas vezes você já viu uma pessoa com alguma sobrecarga e perguntar a ela, né, você está precisando de ajuda? E a pessoa, por soberba, diz assim, não, está tudo bem, não preciso de ajuda não, eu aguento. Você já ouviu, já conheceu alguém assim?
Se não conheceu, era eu. Eu era assim. Eu achava que eu não precisava de ajuda a ninguém, até que um dia eu percebi que eu estava cansado e sobrecarregado e tinha que me render a Jesus. Então tem muita gente, irmão, que não vai aceitar o convite porque não se considera cansado, não se considera sobrecarregado por causa da soberba humana de achar que pode dar conta dos seus problemas sem ir até Jesus. Então esse convite, eu não digo que é para todos, eu apenas enquadro na restrição que o próprio texto coloca, que há uma restrição do convite. Veja o Salmo 38, o que ele diz no verso 3 ao 8. Abra lá no Salmo 38 e veja o que ele diz do verso 3 ao 8. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Veja o que diz Davi a respeito dos seus pecados. Ele chega a dizer que as iniquidades dele são tantas que é como se o corpo dele estivesse cheios de infectas, chagas purulentas, pus, fardos pesados, encurvado, de sobremodo abatido, aflito. Em determinado momento ele esteve assim, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele se enquadrava em certo momento como cansado e sobrecarregado, e aí colocava diante de Deus, e aí Deus o aliviava dessa sobrecarga, de todo o seu coração ele colocava diante de Deus. Então veja que é necessário reconhecer tudo isso, é necessário reconhecer que por causa do pecado nos tornamos cansados, sobrecarregados, nos sentimos como infectados por algo que nos coloca arriados, com chagas por todo o corpo. Assim é o pecado. Mas muitos de nós vivemos assim durante um bom tempo e achamos, não, está tudo bem, isso aqui não é nada não, isso vai passar. Não, eu aguento, eu dou conta, está tranquilo, não tem nenhum problema. Então, o pecado é o causador do cansaço e da sobrecarga do homem. E os homens recusam esse vinde a mim porque não reconhecem isso. Então dizer que é para todos aqueles que se enquadram. Porque as pessoas podem ter a seguinte interpretação: não, Jesus perdoa todo mundo. Ele perdoa, irmão, aquele que se rende. Aquele que se entrega recebe a salvação e o perdão dos pecados. Mas aquele que não se render e não se reconhecer, não tem no dia, diz a palavra, no dia do juízo final, será julgado segundo as suas obras. Então não adianta dizer que o convite é para todo mundo e está todo mundo salvo, porque não é. É necessário você reconhecer o seu estado, como diz Davi, um estado de cansaço, de doença. Então, irmãos, o convite é para os cegos, para os aleijados, para os pobres, para os coxos, para aqueles que nada são, aqueles que se consideram e se reconhecem no estado de putrefação, de apodrecimento. Olha, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais, eu me reconheço, e aí então eu posso aceitar o convite, estou apto a aceitar o convite de Jesus. Essas são as restrições que eu vejo nesse vinde a mim, nesse convite. Há também uma relação de causa e efeito, voltando lá a Mateus, capítulo 11,
Mateus 11, no verso 28 ainda, diz assim: e eu vos aliviarei. Veja só a sequência. Vinde a mim, vírgula, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Foi até Jesus? Qual a consequência? Alívio. Então há uma relação de causa e efeito nesse convite. Ir até Jesus traz alívio. Ele se coloca no centro, ele chama para si a responsabilidade, e ao se render ao convite, ou aceitá-lo, podemos dizer assim, Jesus garante o alívio para a sobrecarga do pecado, que Davi dizia lá no Salmo 38. Jesus tira essa carga, traz alívio para todos aqueles que se reconhecem e se enquadram. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, do verso 6 ao 11, e depois o verso 18, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora o verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O próprio Paulo diz aqui nesse texto, dizendo que se nós morremos para o mundo, para os pecados, estamos vivos para Cristo. Estamos vivos, livres da escravidão do pecado, aquilo que nos sobrecarregava, aquilo que pesava sobre nós, aquilo que nos prendia a Ele, não é? E no verso 18, uma vez rendidos, não é? Uma vez indo a Jesus, estamos libertos de uma vez por todas, porque nós fomos justificados por Ele. Jesus é quem pode fazer isso. Por isso Ele é o autor e Ele chama para si a responsabilidade. Somente Ele pode reconciliar, somente Ele pode apaziguar, aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 2, primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja como a possibilidade do convite de Jesus é ilimitada. O mundo inteiro, se reconhecer que está cansado e sobrecarregado, Jesus tem possibilidade, tem espaço para todo mundo, Ele tem poder, e é a vontade dEle. Nós vimos aqui: nenhum daqueles que o Pai me der eu lançarei fora. A vontade de Deus é que todo homem se renda, mas o homem não quer se render. Você tem acompanhado os conflitos aí na Síria, agora mais países envolvidos, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, aí tem a Rússia também, tem o Irã. Por quê? O homem acha que pode resolver os seus problemas. A Síria, um lugar que era tão mencionado no texto bíblico, que Paulo, indo a caminho de Damasco, que é da Síria, um lugar que havia a pregação do Evangelho, hoje em dia é dominado pelo ódio, pela intolerância, pela vontade do ser humano em resolver os seus próprios problemas. E aí eu te pergunto, eles se enquadram no texto de Jesus, em Mateus 11, cansado e sobrecarregado? Muito pelo contrário, eles acham que têm a razão, que eles é que podem resolver o problema e não precisam da ajuda de ninguém,
Muito pelo contrário, não é? Ainda dizem assim, ó, estamos armados e engatilhados se tiver mais problema, porque eu vou resolver. Irmãos, enquanto o homem tiver esse sentimento, essa percepção, não tem como se enquadrar. O texto de Mateus 11 não é para essa gente. Então Jesus coloca bem claro em 1 João capítulo 2, verso 2, não é? Que ele é a propiciação. Essa palavra significa reconciliação, apaziguar, aplacar a ira de Deus. É isso que significa propiciação. Ao recusar, irmãos, não há alívio, não tem como achar que escaparemos. O Salmo número 32, já estamos terminando, para você pagar o almoço do seu irmão. Salmo 32, do verso 2 ao 11, diz: bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então veja, enquanto você calar no seu coração os seus pecados, seus ossos vão envelhecer e você vai gemer o dia inteiro, e você não se enquadrará em Mateus 11. Continuando: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Há um tempo para poder encontrar, há um tempo para poder se render ao convite de Jesus. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Só há alívio no momento que você reconhecer, confessar o seu pecado. Enquanto isso, irmão, você e muitos que estão por aí agem como cavalos, mulas e jumentos, que só são guiados com cabrestos. Se alguém disser vem para aqui, você vai. Se alguém disser vem para ali, você vai. Enquanto isso, estamos debaixo dessas possibilidades e de sofrimento, porque a ira de Deus ainda está sobre os desobedientes. Então, há uma relação de causa e efeito. Para terminar, o último ponto, voltando lá ao texto de Mateus 11, nós vemos também duas ordens. Como eu disse, você gostaria de receber um convite em que alguém te desse ordens? Você não se sente muito confortável, né? Mateus capítulo 11, no verso 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nesse texto, agora no versículo 29, nós vemos duas ordens e mais uma relação de causa e efeito. Primeiro, tomai e aprendei. Não é isso que ele diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus diz que traz o alívio, mas pede a esses que recebem um convite. E é uma ordem. É um convite, mas tem uma ordem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Duas ordens. Tomai e aprendei. Veja o que diz o Evangelho de João, um pouquinho adiante, no capítulo 14, verso 21. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então há necessidade de, ao ter o alívio, receber ordens. E Jesus diz claramente aqui no Evangelho de João, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então essa é a ordem de Deus: tomai e aprendei. Há um jugo que Jesus coloca aqui no seu convite, nesse vinde a mim. Então, irmãos, o homem, o ser humano, ele quer a primeira parte do convite, mas não a segunda. Muitos querem o eu vos aliviarei, mas muitos não querem o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. As pessoas acham e são induzidas a isso e mal orientadas, achando que Jesus só traz alívio, que ele não dá ordens, que ele não coloca um jugo, que ele não dá uma direção. As pessoas estão enganadas e são levadas a esse engano. Veem Jesus como um mero atendente das suas necessidades e dos seus desejos, porque, como diz a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, em Êxodo também, Deus diz a Moisés que o povo dele era um povo de dura cerviz. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Atos dos Apóstolos 7, verso 51 diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Há um povo de dura cerviz, irmãos. Aqui na escola bíblica nós falamos o que significava essa expressão lá para eles no hebraico. Dura cerviz é pescoço duro. Simbolizava aquele boi que, quando queria colocar sobre ele um jugo, o boi não virava o pescoço, virava para o outro lado. Era o boi desobediente, arredio, de personalidade forte. É aquele que não queria se submeter. Assim, o povo de Deus era visto como um povo de dura cerviz. Também simboliza aquela pessoa que é chamada e ela não vira o pescoço para olhar quem está falando e ouvir o que ela está falando. Ou seja, simboliza o desobediente. Quantas vezes você já não passou por isso? Querer orientar alguém, querer falar com alguém, e essa pessoa não vira sequer o pescoço para te dar atenção. O ser humano é de dura cerviz. E a relação de causa e efeito que nós vemos em Mateus 11, voltando lá ao texto que nós lemos, Mateus 11, no verso 29, e achareis descanso para a vossa alma. Ao tomar o jugo de Cristo e aprender dele, por causa da sua mansidão e humildade de coração, achamos descanso para a nossa alma. Muitos querem o descanso para a alma, mas não querem o jugo, não querem aprender, não querem a humildade de coração, porque se não houver esse sentimento, irmãos, seremos como boi de dura cerviz. É como diz Davi no Salmo 23, do 1 ao 3, seremos o retrato oposto ao que Davi diz lá no Salmo 23, um salmo que você conhece bem. Vamos ler lá do versículo 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se nós praticarmos o que Jesus diz em Mateus 11, nós seremos exatamente a ovelha que Davi relata aqui, né? Aquela que reconhece que tem um pastor, que esse pastor a faz repousar em pastos verdejantes, que leva para junto de águas de descanso, ou seja, que há um descanso. Ontem um seminarista falou a respeito de graça
né, do Antigo Testamento. Várias vezes Davi fala sobre graça, sobre esse hesed, sobre esse descanso, sobre esse refrigério. Essa palavra, ela é frequente no Antigo Testamento, mostrando que a graça de Deus sempre foi o padrão para a salvação. Então, aquele que reconhece, que mostra, né, se enquadra nesses requisitos do vinde a mim do Senhor Jesus, que encerra no versículo 30, lá de Mateus 11. Mateus 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao contrário da sobrecarga do pecado, que nós vimos aqui, fartamente em vários versículos, nós temos agora um jugo suave e um fardo leve. Temos algo sobre nós que é colocado, que vai nos dar direção, que vai nos orientar, que vamos reconhecer que Ele é um pastor que nos guia e nos leva para águas de descanso. Às vezes, nos leva para o vale da sombra da morte, como o próprio Salmo 23, mas o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se nós, de fato, entendermos o que está implícito nesse vinde a mim do Senhor Jesus, nós acharemos descanso. Lembre-se, a conta do convite já foi paga. Lembra aí, Jonathan? Jonathan falou assim ainda: ó, pastor, eu já paguei, está lá já. O dia que o senhor quiser, só falar comigo que a gente vai. 0800, rodízio, fogo de chão. Ok, Jonathan? Amém, viu? Então, irmãos, a conta já foi paga, porque Jesus já se entregou, Ele já ressuscitou, e o convite está de pé. Só não sabemos até quando. Amém? Como nós vimos aqui. Enquanto você buscar, enquanto houver tempo para deixar que Ele seja achado, como o próprio Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração, irmãos, significa se enquadrar, se ver, se reconhecer como cansado, sobrecarregado. Significa morrer para si mesmo, carregar a sua própria cruz, segui-lo, tomar o seu jugo, aprender dele, ser obediente a ele. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso faz parte do convite da salvação. E o que cabe a nós, a nossa parte? Mais fácil, obedecer. Simplesmente obedecer, ouvir o que o Senhor nos diz e obedecer para que possamos desfrutar dessa paz, desse descanso, desse reset de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Eu sei que não é um momento, não é um culto evangelístico, mas depois de uma mensagem dessa, se há alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, que não aceitou esse convite e deseja nesse momento se render a Ele, se enquadrando, pastor, na mensagem eu vi e me identifiquei. Eu não achava assim, mas depois de ouvir a mensagem de Deus, eu reconheci que eu sou um cansado e um sobrecarregado. Alguém nessa manhã que queira entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, que eu possa ver. Vem aqui na frente, para que nós possamos orar juntos. Alguém, não é o culto evangelístico, mas aproveite a oportunidade. Não? Amém. Deus sabe de todas as coisas. Vocês que são irmãos em Cristo, já se renderam ao convite. Cabe ainda a nós a aprendizagem, aprender do Senhor, receber o seu jugo. Às vezes nós, mesmo depois de rendidos, somos aqueles de dura cerviz, como tem ovelha de dura cerviz, irmãos. Que você pense nesse momento, que você também medite a respeito dessa palavra. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, meu Deus, pela tua palavra essa manhã. Como nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor. Como reconhecemos, meu Deus, o nosso cansaço e sobrecarga. Meu Deus, que nós, mesmo depois de rendidos, não venhamos a permitir que o nosso velho homem, a velha natureza,
deseja aflorar de vez em quando. Tome lugar, meu Deus, e coloque sobre nós de novo pecados, sobrecarga, para que isso não venha, meu Deus, tirar a nossa posição reta diante de Ti. Que nós possamos, meu Deus, permitir que o Senhor abra os nossos olhos dia após dia. Que nós possamos, meu Deus, deixar contigo o nosso fardo, a nossa sobrecarga. E que nós possamos aprender a teu respeito a cada dia e achar descanso. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Recebe, meu Deus, o nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão.